É isso aí, boa noite galera que acompanha o Teoria Central. Estamos aqui para mais uma live hoje com a galera do Teoria Central. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todos vocês que estão conosco nessas lives, agradecer por ontem, né, pelo nosso projeto A Live com os convidados que iniciamos ontem. Logo mais teremos outros convidados também participando dessas lives com a gente. É sempre um prazer enorme poder estar com vocês, conversando e partilhando um pouco deste bate-papo que é, como a gente costuma dizer, rotineiro no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos, né, para esta live. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cristianismo e pensamento revolucionário com o Evandro Cantario, né? Vou chamá-lo agora para se juntar a nós aqui na live. Ele ainda não entrou. Estou esperando, estou aguardando. Vamos lá, Evandro. Cadê tu, meu parça? Entrou agora. Muito bem. Vou chamá-lo aqui para live. Para ele. Esperar ele aceitar aqui. Aí. E aí? E aí, tá meu querido, aí? Tudo bem? Tô. Pera Só aí. levanta. Aí. Isso, melhorou. Aí. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só me acertar aqui. Que a câmera... Ajeita aí. Salve. Salve. Boa noite. Boa noite agora, né? 6 horas. Deixa... Boa. Ajeita aí, meu parceiro, pra gente começar. Sim. Tô tá fora. Você tá me mostrando você tá me mostrando o seu teto. Eu sei. É ostentar o teto. Eu quero ostentar mesmo. Você sabe que a moda é essa. Não, eu só preciso acertar. Eu pensei que a tela ia... Opa. Vamos lá. Ainda não tá. Abaixa. Pronto. Aí sim. Agora sim. Tá. Boa. Beleza. Vou segurar aqui com o livro aqui, tá tudo certo. Boa, acertou. É que eu tô do tablet, eu não tô do computador e nem do celular. O celular é muito pequeno e o computador não vira. Tudo bem? Muito bem. Vou bem, e você? Tudo certo. Bacana seu fundo de tela aí, né? Seu fundo de live aí. Você comprou no mesmo lugar que os caras lá, né? Comprei. Eu comprei R$ 9,99, do mesmo lugar que o Lucas comprou dele, tá? Entendi. Só pedi para o cara fazer o desenho um pouquinho diferente e deu certo. Parece que é livro, mas não é não, viu, gente? Não é nada. Eu acho que vai dar certo mesmo. Boa. Vamos começar então, como de costume. Eu queria pedir para todas as pessoas que estão nos assistindo que possam aí mandar os perguntas, comentários e tudo mais para gente, para participar conosco desta live. Meu querido, o tema proposto para nós hoje é falarmos um pouquinho de cristianismo e processo revolucionário, o movimento revolucionário. Eu lembro que quando a gente conversava lá no nosso grupo e a gente ia conversando lá, num primeiro momento a gente ia falar se o cristianismo era progressista ou conservador. Esse era o tema originário, né? O tema original ali, o primeiro pensamento que a gente teve. E aí depois a gente chegou à conclusão de que seria melhor falar ali de cristianismo e movimento revolucionário. Para instigar as pessoas que estão nos assistindo e instigar a gente aí nesse primeiro debate, eu vou pôr uma pergunta e a partir dela a gente vai discutindo. O cristianismo, ele é revolucionário ou não? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em cristianismo, Rogério, e aí é muito interessante a gente ter essas duas lives aí na sequência, o que não estava até previsto originalmente, né, a de ontem e junto com a de hoje, assim, mas eu acho que é interessante porque a gente precisa discutir. Primeiro, na história,
e sobretudo com as descobertas, com as pesquisas arqueológicas do século XIX, XX, e que teve um grande impacto na reflexão, no estudo de religião, na própria teologia, a gente pode dizer assim, que nunca houve um cristianismo, e sim cristianismos. A experiência em torno da memória de Jesus de Nazaré, ela desde sempre ela foi plural. O que ocorre é que em um dado momento, dessas experiências ou um desses grupos se tornou hegemônico, e aí você sabe melhor do que eu, a Constituição, o surgimento, a configuração da igreja, mas tanto é que quando a gente olha lá para os cristãos, para a história do cristianismo, nos primeiros séculos, nos 3 primeiros séculos, vamos lembrar que o cristianismo é uma religião basicamente comunitária, não tinha templo, né? Os cristãos se reuniam no primeiro momento nas sinagogas, no mesmo lugar dos fariseus. E talvez isso explique por que nos evangelhos os fariseus são pintados um pouquinho mais com a tinta mais forte, assim. Porque é uma intriga interna na disputa da sinagoga. Bom, o cristianismo, ele e olhando assim, pelas palavras, pela história, pelos ensinamentos que se constituem a partir de Jesus de Nazaré, sim, ele é revolucionário. Ele é revolucionário porque aquilo que é proposto ou dito, ou foi escrito a partir das memórias, né? Porque o evangelho, antes de qualquer coisa, uma história, os evangelhos, né? Livros ou relatos de memórias em torno da figura de Jesus de Nazaré. E essas memórias, elas são distintas entre si, porque, né, é só olhar os evangelhos lá, os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, tem uma estrutura parecida, mas não são iguais, e o de João já tem uma outra linhagem. O cristianismo é revolucionário, porque o que ele propôs, ou que aquilo que está no ensinamento de Jesus, ele vai contra qualquer ordem, sobretudo pensando na sua origem, diante do Império Romano, e mesmo diante do status quo da religião judaica, né? Especialmente aí falando dos saduceus, a lógica do templo, Jesus não era do templo, né? A gente se olha atentamente, Jesus foi o quê? 2, 3 vezes no templo, né? Quando criança foi levado, foi apresentado, já na adolescência, quando ele na Páscoa, que era o ritual, uma vez, né, que tinha que ir ao templo, e na outra vez ele vai para quebrar tudo, né? Especialmente ele vai entrar para lembra, né? Essa cena, Jesus quebra o pau porque o templo era uma indústria, era um mercado de vendas de bens simbólicos, né? A indústria lá do sacrifício. Então, a partir do ensinamento de Jesus, a gente tem o quê? Um confronto, né? uma linguagem que se constitui contra isso. Agora, a partir desses ensinamentos, cada comunidade experimentou assim um olhar distinto em relação à outra. Até porque essa configuração já fazia parte do judaísmo, né? Fariseus eram diferentes de saduceus, saduceus eram diferentes dos essênios eram diferentes dos zelotas. Os zelotas eram os revolucionários, né, dentro do grupo dos judeus. E essa tensão está dentro do grupo de Jesus. Lá Pedro, Judas, há quem diga, né, há alguns historiadores e teólogos, que a tensão que se dá entre Jesus e Judas e Jesus se dá porque eu estou lendo, vendo aqui, se dá numa discordância de proposta, né? Em outras palavras, seria uma espécie. Judas queria
uma proposta mais revolucionária. E Jesus, de fato, isso são um detalhe à parte. Mas a proposta do Evangelho, eu diria, vista sob qualquer ângulo, ela é revolucionária, porque ela não pode e não se ajusta a nenhum status quo. Bom, não sei se é isso. Você perguntou isso, mas assim, eu quero ouvir, cara, a nossa conversa. Porque eu tenho ouvido bastante, assistido bastante lives, até comentei, acho que com alguns dos nossos, de alguma galera, de alguns pastores e de alguns padres também, mas mais pastores nesta linha, que assumem uma tendência progressista, e você conhece muito bem eles, né? Que um deles é o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, e o outro é o Caio Fábio, pastor Caio Fábio, que rompeu ali, finalzinho do século passado, com uma linha mais evangélica, com uma linha mais evangélica, ele rompe ali com a igreja presbiteriana, ele era pastor presbiteriano, e ele, ali dentro das lives que ele fala, e um pouco dentro das pregações, muito, e a tentativa de ensinamento, a tentativa de evangelização, de mostrar um Cristo mais revolucionário, mas não no sentido revolucionário guerrilheiro, que muitas vezes é o que se entende, né? Tentando mostrar ali que seria mais ou menos uma revolução do amor, como o pastor Henrique Vieira costuma falar muito. Por que isso? E aí é a minha interpretação diante de tudo aquilo que eu tenho visto. Eu percebo hoje, muito no cotidiano nosso, hoje, a tentativa de se afastar o cristianismo, de criar um cristianismo mais ou menos dentro dessa lógica, que se distancie tanto desse conservadorismo mais atrelado a esta extrema-direita que ascendeu ao poder no Brasil muito depois do golpe, como também uma tentativa de se afastar daquilo que era o Cristo revolucionário libertador da teologia da libertação. Sim. Não sei se você concorda comigo, não sei se a minha leitura ela é coerente dentro desta linha, mas que também não é, por exemplo, a pregação de um Cristo próspero, da teologia da prosperidade, que é ali segundo estes pastores mesmo, e esta linha que eu tenho acompanhado, seria ali uma questão ali de subversão de tudo aquilo que a gente pode chamar de arquétipo cristão, por excelência, de resgate aquilo que é o Cristo. Isso. De vez em quando dá uma travadinha aí, mas eu te ouvi aí. Beleza. Primeiro, eu acho que vale a gente só contextualizar uma coisa. A imagem que está a foto, a imagem que foi colocada aí como tema do nosso bate-papo, primeiro ela é interessante, o Rogério que escolheu, mas ela não foi feita por nenhum grupo de esquerda. Ela essa imagem do Tchê com a cruz e com a coroa de espinhos é de um grupo ultraconservador que de 2, 3 anos atrás, de ultradireita, né? Muito vinculado a uma linha americana, estadunidense, né? Eu estou vendo aqui que o Fábio e o Fernando estão aqui numa... Já daqui a pouco eles estão numa discussão paralela aí no chat aí, deixa eles.
Eu tô vendo aqui algumas coisas tentando, mas não dá tempo. Um tá tretando com o outro. Eu tô anotando aqui. Deixa, no final a gente resgata isso daí. Não, que é bom, por favor, falem mesmo. Eu só não tô, não dá, eu tô tentando ler, não consegui aqui. Vamos lá. Então, essa imagem aí do Tchê é desse grupo. O que é muito próprio desse processo que a gente começou a viver, de uns 10 anos para cá, muito próprio de uma direita, da direita americana, da extrema-direita americana, financiando também grupos de nesse contraponto ao pensamento de esquerda, ou às esquerdas, porque não tem uma só esquerda, caricatural. Para mim, Cristo libertador. Não é o Che que é o libertador, é Cristo. Então, qualquer libertação, a ordem de injustiça é um sinal do o Cristo, no caso, é anterior a qualquer outro projeto. Qualquer outro projeto político que assuma valores de justiça, valores do reino, a base da pregação. Porque Jesus não pregou a igreja, né? Vamos lembrar. Jesus não pregou a si mesmo. O cerne da pregação de Jesus é o reino de Deus. E o que é isso, né? É muito interessante falar, aí Fábio e Fernanda, agora sim eu consigo já falar um pouco de vocês. Ele não pregou o reino de Deus. O cerne da pregação de Paulo era Jesus. E posteriormente, do desenvolvimento da teologia, né? Vamos lá, só um contraponto, é uma questão do Henrique e do Caio Fábio. Vamos lá. O pastor Henrique, ele é de uma nova geração. Ele é até bem. Eu sou só 3 anos mais velho, eu tenho 70, ele tem 67. Hashtag ficou a resposta aí, Renato. Então o Henrique é digamos, bem mais novo. E ele é de uma safra muito interessante, que surge no meio evangélico, protestante, e aqui eu já vou fazer uma coisa que eu acho que é fundamental. A palavra evangélico é de uma pobreza semântica terrível, porque você coloca dentro da expressão evangélica qualquer coisa, e o Caio Fábio, esse sim, mais antigo, e esse sim, uma trajetória, digamos, muito ampla, muito significativa, mas também polêmica, e assim, a ruptura dele com a igreja presbiteriana não foi só com a igreja. O Caio Fábio foi o pastor evangélico ou protestante que mais teve proeminência na mídia brasileira sem ser pago, tá? Sem ser pago. Porque, lógico, os pregadores de televisão, eles compram canais de televisão, eles compram canais. O Caio Fábio não, ele conseguiu algo no final dos anos 80, que ele falava dentro da Rede Globo. Ele tinha um espaço de reflexão dentro da Rede Globo, final dos anos 80 e boa parte dos anos 90. O Caio Fábio, ele tem, dia 8 de janeiro de 1995, 7 dias depois do Fernando Henrique ter assumido a presidência, o Fernando Henrique vai até a Fábrica da Esperança, que era
a instituição liderada pelo Caio Fábio, num gesto de reconhecimento daquele trabalho e da força que ele tinha. O Caio Fábio ele era temido pela política, especialmente o PFL do Rio de Janeiro, né, o PSDB. Por quê? Porque se ele candidatasse a governador, ele ganhava. Na época, ele ganhava fácil. Né? Ele, por exemplo, Benedita da Silva, ele tinha vinculação na época com o pensamento progressista, né, que ia de Lula, Brizola, Garotinho, né, vamos lembrar que o Garotinho na época era do PDT. Então ele teve um papel assim significativo. Só que essa história progressista no pensamento protestante é bem anterior a ele também. Eu vou fazer uma provocação aqui. Vou contar uma história, essa sim, isso acontece no meio católico também. O que você diria de um pastor ou de um religioso que presidiu o funeral do Prestes, do Geisel e do Niemeyer? Ele falou no funeral, ele liderou o funeral. Tem um cara que tem essa história. Conduziu a liturgia, né? Ele conduziu a liturgia destes... no funeral deles. Se chama Mozart Noronha, um pastor luterano do Rio, que tem origem presbiteriana, tá? O Fernando, eu não cortei o cabelo, é diferente. Não cortei o cabelo, faz 3 meses, cara. O objetivo do Fernando, só um detalhe, o objetivo do Fernando é atrapalhar a linha de raciocínio dos livers, você sabe disso, né? É o objetivo dele nos comentários. E ele é uma autoridade. Mas continue, por favor. Eu não sou em cabelo, né? Autoridade. Mas esse cara tem... Mas por quê? Essa história do movimento progressista ou do pensamento progressista religioso, e aqui, óbvio, eu estou falando mais do mundo evangélico porque ele é de onde... da qual o que eu também não tenho nenhuma visão legal, isso, nada. Esse cara, ele faz parte de um grupo que lá nos anos 60, em 1962, um grupo de presbiterianos se reuniram em Recife e criaram, ou fizeram um evento chamado Conferência do Nordeste. Esse grupo de jovens teólogos presbiterianos, mas predominantemente presbiterianos, mas não só, batistas, metodistas, foi fruto de um esforço de uma ala da igreja evangélica protestante, luteranos, batistas, metodistas, né, de pensar a fé e pensar o anúncio da fé existem não é realidade revolucionária, né? Rubem de Azevedo Alves, que a gente conhece muito bem como Rubem Alves, que era um pastor presbiteriano. O Mozart Noronha também estava nesse. O fato é que um ano depois, só para dizer, esse evento não foi só, ele foi dirigido por protestantes, mas ele não foi só protestante. Nesse evento foram convidados para falar Celso Furtado, né? Não preciso dizer quem foi o Celso Furtado, né? Grande economista, que também depois foi exilado. Celso Furtado, Dom Helder Câmara, sim, o bispo católico, depois arcebispo de Olinda e Recife, estava lá. Ele foi convidado
talvez um dos primeiros eventos, de fato, ecumênicos do protestantismo no Brasil. Convidaram um arcebispo católico naquela altura. Anos depois, o Dom Helder E de representatividade, né? Era um arcebispo católico e que tinha uma representatividade. Porque eu lembro, só para fazer um adendo aí, porque senão daqui a pouco eles vão começar a falar que eu apareço nas lives para ser quadro. Tanto ele quanto Dom Paulo Evaristo Arnes, na época, estavam juntos contra todo aquele projeto ditatorial da ditadura militar, coisa e tal. Então, eram bispos, arcebispos católicos que tinham grande representatividade dentro deste meio progressista, dentro deste cristianismo progressista, que é a base ali da Conferência do Nordeste, que você bem citou, que vai ser a base depois, só para mais um resgate histórico, que vai ser a base depois para a criação pelo próprio dos pastores protestantes da Confederação Brasileira Evangélica, ou Associação Brasileira Evangélica, eu não lembro agora o termo, mas que era até pouco tempo atrás o grande símbolo protestante, ou aquilo que unia, em tese, todas as igrejas evangélicas protestantes do Brasil, que aí depois, com a ascensão de Universal do Reino de Deus, a turma do R.R. Soares, do Valdomiro, essa turma toda, aí há Confederação Brasileira Evangélica, se eu não me engano. Eu tô te ouvindo assim, tá travando um pouquinho, eu acabo perdendo uma outra coisinha aí, mas é isso. Eu, assim, do que você está falando, eu estou aqui lembrando de uma fala, assim, qual o sentido, a pertinência de falar de religião ainda hoje, né? Ou de cristianismo, no caso. Tem uma coisa, um texto do Walter Benjamin, que não foi lido pelos teólogos da libertação, porque ele é um texto que foi descoberto, um fragmento, né, ele foi descoberto bem depois da morte do Benjamin, já nos anos 60 e nos anos 70, e embora os teólogos da libertação, e mesmo o movimento, o pensamento de esquerda latino-americano não tenha lido esse texto, é impressionante o quanto ele tem as intuições se encontram. Nesse texto, o Benjamin diz que o capitalismo é uma forma de religião. Então, quando alguém ainda fala hoje, mas qual o sentido de discutir ou de religião? O fato é que nós somos religiosos. E o capitalismo é hoje a expressão mais aguçada de uma forma de religião. Então, todos os ritos do capitalismo, ele substituiu aqueles ritos dos quais nós tínhamos na expressão religiosa, de fato. Essa é uma força, e esse é um dado perverso do capitalismo. O neopentecostalismo é uma consequência disso, mas eu acho que dá para a gente chegar lá. Eu estou vendo aqui que o Adriel falou que sim, a origem da CNBB, né, dos anos 50, é interessante isso. O esforço a origem da CNBB e no meio evangélico, a Confederação Evangélica Brasileira, que é até anterior, dos anos 10, dos anos 20, é fruto de uma compreensão da compreensão ecumênica, né, compreensão, digamos, uma parte da verdade, uma fagulha da verdade, mas essa não exclui outros, né? Isso vem lá do século XIX, e aqui voltando para um pouco o nosso tema mesmo, o Rogério, falando em pensamento progressista e pensamento de esquerda.
Não dá para falar de pensamento... Assim, há duas origens possíveis para o pensamento progressista cristão, ou pelo menos falando de século XX, tá? Se a gente olhar para a história, a gente pode dizer que sempre o cristianismo houve sempre uma tensão entre a instituição, né, aquilo que é permanente, a igreja, o templo, com aquilo que é dinâmico. Sempre existiram movimentos dentro do cristianismo. Eu brinquei lá que houve cristianismos originais, mas a partir do momento que há um cristianismo, uma face do cristianismo, e aí, historicamente, tem que falar, é o romano, a igreja se torna o próprio Estado, todos os que pensam ou que diferentes, em um determinado momento na história do pensamento cristão, é visto como errado. E em algum momento, ser errado é ser um criminoso. Ser criminoso, nesse caso, é ser um herege. E o herege é passível de condenação. Né? Na verdade, mas essa é uma lógica, antes que qualquer um pense, isso é católico, mano. Não. O protestantismo fez exatamente bem isso. Né? Só quem não viu o filme, veja o filme As Bruxas de Salem. Né? Era uma comunidade puritana, calvinista, que puniu, de uma maneira violenta, um grupo de mulheres. Tá? Então não há diferença. O pensamento de controle é uma lógica da religião. Independente de qualquer expressão. O Rubem Alves tem um texto muito bonito que fala assim que a religião é linguagem que oscila entre dois polos. Ou a linguagem mítico-poética, que é aquela que nos dá sentido, que fala às nossas consciências e pensamentos, a nossa subjetividade, ou é normativa jurídica, que é aquela que regula nossas ações. E aí, lembrando o tema de ontem, regula os nossos corpos. Né? E isso não é diferente em nenhuma expressão do cristianismo. Há um problema generalizado. Agora, eu estava falando do pensamento progressista, para a gente ver, por que a gente não sabe dessas histórias? Esse grupo de 62, estou falando, foi Dom Helder Câmara, Celso Furtado, eu estou tentando lembrar que tem um terceiro nome que fugiu aqui, um nome expoente da época, tá? Por isso que eu estou... me fugiu aqui, daqui a pouco eu lembro. Eu me lembro. Ele... Gilberto Freire, claro, lembrei. Gilberto Freire, o sociólogo, Celso Furtado e Dom Helder Câmara. O Gilberto Freire de Recife, né? Não por coincidência, também o evento foi em Recife. Um ano depois, 63, todos esses caras praticamente foram punidos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Não falei igreja... Alguém fala, mas o que isso tem a ver? O Mackenzie pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Não por coincidência, o Seminário Presbiteriano de Campinas, que é lá em Campinas, Presbiteriano do Sul, que é uma avenida importante lá de Campinas, foi fechado por 2 anos. Todos os ditos progressistas foram tirados, demitidos, alguns americanos que eram vistos assim foram tirados, e a Igreja Presbiteriana recebeu de presente o Mackenzie, porque até 63 ela era controlada ainda pela Igreja dos Estados Unidos. O que eu quero chegar a um ponto que um historiador um dia falou? O cristianismo, ou a igreja, ou as igrejas, elas antecedem, em maior ou menor grau, mas eventos ou etapas da própria história. Não por coincidência, um ano depois nós tivemos o golpe militar no Brasil. E todas as igrejas viveram um processo de perseguição a grupos vistos como progressistas ou de esquerda. Todas. Inclusive a da qual eu vim, né? Nem sei se eu... Tô falando aqui pelo menos o mundo protestante, sim. O mundo protestante histórico.
todas fechado, professor foi demitido, pastor que foi preso, membro de igreja que foi preso, pastor que entregou gente de igreja, era visto. Tá? Então houve uma 67, 68, até. Isso tudo está documentado. Lembrar, falando de pensamento progressista, nosso Paulo Freire, o Paulo Freire, quando foi em vários lugares, na África, né? E depois ele foi para Suíça. Na Suíça, o Paulo Freire, ele vai trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, que é um organismo ecumênico que surge justamente para coordenar ações de diferentes igrejas protestantes no mundo e ações sociais e de testemunho cristão. A ideia é, se é igreja, tem que dar testemunho. Se não, não faz sentido. Só que isso é um contraponto direto com aquilo que era pregado pela direita americana. A grande doutrina dos anos... Pode falar. Eu só pegar esse seu gancho que você tá falando para responder a pergunta do Lucas. O Lucas pergunta qual a lógica que alguns setores do cristianismo utilizam para apoiar um candidato, por exemplo, que pensa que bandido bom é bandido morto, já para pegar essa mesma lógica daquilo que você vem colocando aí da época da ditadura. No meu entendimento, esse alinhamento de alguns setores do cristianismo a este pensamento mais extremado, mais extremista, passa pela lógica do poder. Invariavelmente. Aqueles que associam tudo isso que a gente está falando, tudo isso que você vem explanando, que de alguma forma passa pela lógica da estrutura de poder, porque vê a religião à frente da palavra, à frente do próprio Cristo, porque aí é bom resgatar aquilo que o Fernando falou lá atrás. Cristianismo é uma coisa, Cristo é outra, né? Religião, a compreensão de religião hoje não é o cristianismo, entre tantas outras possibilidades que a gente tem para dizer isso. Né? Então você tem uma lógica do poder. Aí o Lucas pergunta, mas tem respaldo bíblico? Não. Do meu ponto de vista, não. Mas aí é a leitura que muitas religiões fazem da palavra, porque aí recorta a palavra sagrada, recorta o texto sagrado, recorta a doutrina da igreja, qualquer igreja, e usa a seu favor. Então você tem uma outra, você acaba entrando dentro de uma outra lógica, você acaba entrando dentro de uma outra compreensão de relação social, de relação institucional, da forma como essas instituições elas se alinham e elas se relacionam ao poder político instituído. Então você passa por uma outra configuração de tudo, é uma outra lógica. Não é a lógica, por exemplo, da fé propriamente dita, da ideia mesmo de que eu tenho uma fé e eu desenvolvo essa minha religiosidade, essa minha espiritualidade, esta minha fé, de acordo com aquilo que... Não, é outra lógica, é outra compreensão, e repito, oportunista, né? Extremamente oportunista por parte destes líderes religiosos que se alinham por conta de estrutura de poder, por benefício, para beneficiar a sua igreja, para se beneficiar de N formas. Então, esta lógica, além de ser uma lógica de poder, é uma lógica oportunista, né? De perceber a oportunidade. E de alguma forma, está inserido dentro dessa estrutura de poder que é extremamente sedutora, né, dentro desse ponto de vista. Não sei se você concorda comigo. Não,
Assim, a gente vive uma... Bom, daqui a pouco eu vejo essa pergunta, Lucas. Existem mulheres revolucionárias no cristianismo? Boa pergunta. Sim, partindo inúmeras mulheres. O problema é que a história das mulheres, elas foram, digamos, sempre houve uma tentativa de apagar a história das mulheres. E aí, vou entrar aqui numa... Só um adendo. Desde as primeiras comunidades. Isso, exato. Tanto é assim, por exemplo, o tema do Ministério Ordenado Feminino, que faz parte de uma lógica progressista, quando ele começou a ser pensado, isso na meados do início do século XX, né? Por que não existem mulheres que são pastoras ou episcopisas, né? Presbíteras? Por que mulheres não ascendem ao poder dos cristianismos? Porque isso não é só uma... Estou falando... o Fernando lembrou, Madalena. Então, aí houve todo um processo de reler a história e ver primeiras, desde sempre, talvez as mais fiéis seguidoras e discípulas são aquelas que saem anunciando que o Cristo havia ressuscitado, né? Então, Madalena, e as Marta, e etc. Mas tanto Paulo relata alguns nomes de mulheres, né, que participavam das primeiras comunidades e assim. E outra, a pesquisa histórica ou a exegese moderna, ela lida muito com os textos não canônicos, aqueles que não aparecem no Novo Testamento, mas que são absolutamente fundamentais para ter uma visão mais ampla e profunda do cristianismo, dos cristianismos, né? E há uma nítida participação e integração das mulheres. Agora, é óbvio, essa história foi sendo apagada. Por isso que eu brinquei falando dos cristianismos. Por exemplo, os essênios, os gnósticos, que era um grupo cristão lá do primeiro, segundo século. Esses grupos literalmente desapareceram. Alguns grupos ainda existem, os coptas, que é uma vertente do cristianismo originária, né? Que existe até hoje, né? É o maior grupo de cristãos do Egito, né? Os coptas. Tudo isso para dizer o seguinte: o pensamento progressista cristão sempre se contrapõe à ordem ou o domínio de uma ideia de monopólio da verdade, da experiência do sagrado e da experiência com Jesus. A administração do sagrado que é o grande problema. E essa é uma lógica que pressupõe ou perpassa qualquer esfera ou expressão do cristianismo, para não dizer de outras religiões, né? O cristianismo, a exemplo do islamismo e do budismo, é uma religião que desencadeou um processo civilizatório, né? Então é possível ser um cristão grego, sendo até americano. Olha que bizarrice, né? Até um americano se diz cristão. Então, hoje qualquer neopentecostal se diz cristão. Só para lembrar, eu ia falar do Caio Fábio aquela hora, Rogério. Deixa eu só, antes de você retomar o Caio Fábio, e aí a gente já volta para o Caio Fábio, deixa eu só fazer um adendo nessa questão, porque se você faz um resgate histórico, me ocorreu agora, se você faz um resgate histórico do surgimento destas três religiões que você falou, mas não só dessas três religiões, vamos concentrar aqui no cristianismo. O cristianismo, ele é eurocêntrico. Sim. Ele dentro desse contexto civilizatório, ele dominou grande parte do mundo
medieval. A Idade Média ela é inteiramente cristã, né? Em grande parte. E ele é extremamente patriarcal. Então, esta característica inviabiliza que surjam mulheres expoentes. Isso não significa que não tenham. Temos presença de grandes mulheres dentro do cristianismo. Só que a leitura destas mulheres fica sempre em segundo plano. Eu vou resgatar a live que a gente fez ontem. Quando se fala, por exemplo, em Francisco de Assis, se esquece completamente Clara. E há todo um processo hoje dentro do franciscanismo de resgate da figura de Clara, que foi extremamente importante para o franciscanismo. Então, o cristianismo, as igrejas cristãs, além de muitas delas e de muitos dos seus líderes serem oportunistas, não abrem mão e não querem abrir mão dessa estrutura patriarcal. E aí, ao não abrir mão desta estrutura patriarcal por puro oportunismo, eu repito isso, é deixado de lado todo o movimento progressista dentro do cristianismo. Seja esse movimento progressista feminista, a própria presença dos LGBTQRI+, lá, né? Então você tem tudo isso sendo que deixado de lado, toda essa representatividade, ou todos estes grupos, né, que ameaçam essa estrutura de poder patriarcal destas igrejas ou desta pequena parcela de líderes que estão à frente, é deixado de lado. E aí eu retomo. E aí eu vou passar a bola para você. A grande representatividade que o Caio Fábio teve atrás, hoje, dentro de todo este movimento neopentecostal, as pessoas simplesmente se esquecem de quem foi Caio Fábio. Sim, totalmente. E outra, o Caio Fábio tem um detalhe. Ele teve um grande destaque. E vamos lembrar, essa e Puritana vamos lembrar, ele rompeu com a igreja, os 3 pecados, né? Primeiro, ele se divorciou, isso ainda em 1990, o que dentro do nicho protestante, evangélico, era um absurdo. Porque o Caio Fábio ele conseguiu conciliar no meio protestante um diálogo que vai desde dos anglicanos, que é a igreja mais próxima do catolicismo, tanto é que ela é mais uma igreja de via média, né, luteranos, até na época igrejas pentecostais. Ele conseguiu esse diálogo. Então, o fato deles ter separado foi o primeiro, digamos, golpe que constituíram contra ele. Segundo, ele, não sei se você lembra da história do famoso dossiê Caimã, né? Eu não sei direito essa história até hoje. Isso, tanto é que o processo rolou, mas para quem não se lembra, em 1998, saiu um suposto dossiê chamado dossiê Caimã, em que dizia que vários tucanos PSDBistas, né, Fernando Henrique, Mário Covas, o Serjão lá das comunicações, que eu nem lembro o nome dele agora, faleceu 3 dias antes do Luiz Eduardo Magalhães, Sérgio, ministro das comunicações. Alckmin e outros tucanos tinham contas no exterior, então na ilha de Caimã. E o Caio Fábio teria, entre aspas, recebido, alguém teria feito uma confissão. Primeiro que já confissão para um protestante é meio estranho, né? Isso, Fábio, Sérgio Mota, é isso mesmo. Mas vamos lá. Então,
ele passou a ter um processo jurídico, né? Então ele foi sendo extremamente perseguido e até que 2 anos depois ele rompeu de vez com a igreja dele, mas ele já não era um pastor da igreja dele, ele era um cara que tinha uma liderança para além disso. E foi uma pena, porque ele de fato foi, digamos, o meio protestante foi o órgão de uma inteligência e de uma seriedade. Né? Ele é o que mais próximo teve de ser um progressista de destaque. E com boa e grande interlocução. Ele não é o primeiro, como eu disse, mas, e para mim, vou lembrar aqui o Fábio, sempre que surge alguém de destaque, alguém sério, o grande medo da direita é que surja alguém minimamente sério, que tenha engajamento popular, respeitabilidade, há sempre um meio de desconstituir e destruir a biografia das pessoas. Esse, para mim, é um grande medo hoje de algumas... embora para as redes sociais, o Instagram, o Facebook, também acho que é um quê de ilusão, né, de influência, mas de certas pessoas que estão tendo um destaque muito positivo, estão aparecendo, estão falando coisas novas, coisas boas, e há já um processo de destruição. Isso aconteceu... Isso, agora, a gente está num contexto novo. Qualquer um de nós agora já somos comunistas, né? Já estamos lá no nome, no DOPS. Isso aconteceu nos anos 60, houve uma geração inteira que foi destruída de pensadores. Vamos lembrar, por que a teologia da libertação no Brasil ela teve maior destaque? Primeiro que a Igreja Católica é hegemônica, predominante, maior. E, de fato, no caso da Igreja Católica, acho que algumas coisas assim interessantes. O surgimento das sedes, das comunidades eclesiais de base, como um desdobramento dessa visão de igreja, de fato, que nasce de baixo para cima, que o Ratzinger, no famoso texto em que ele critica, desculpa, aqui eu estou falando Ratzinger, mas não estou sendo, por favor, herege. Herege. Eu não sou católico, mas não Você sou... não é católico? Não, eu não sou católico, todo mundo sabe. Eu nem sei o que eu sou, mas tudo bem. Eu sou cientista. Mas hoje Papa Bento XVI, na época Cardeal Ratzinger, ele escreveu aquela crítica, a famosa crítica em resposta ao Leonardo Boff, que dizia basicamente, o grande problema do Leonardo Boff foi quando ele mas ele sistematizou uma ideia de igreja que nascesse de baixo para cima. Né? Ele teorizou as comunidades de base, elas já existiam. E ele foi acusado de ser protestante. Uma das acusações mais sérias que algum católico pode ter. Isso é protestantismo, isso não é catolicismo. Né? Como se o protestantismo hoje fosse protestante. O neopentecostalismo destruiu qualquer base de seriedade, de visão protestante histórica, ou de uma visão, olhando aqui para a visão reformada histórica. Acabou. Porque o neopentecostalismo talvez o produto mais bem arranjado do neoliberalismo para atender essa demanda da necessidade que temos de bens simbólicos e religiosos. Porque nós precisamos. Que eu sou? E é isso. Né? Então, por isso, a lógica do neopentecostalismo é totalizadora. É só reparar bem. Toda igreja neopentecostal é universal, é mundial, é internacional. Ela assume símbolos que originalmente até os protestantes não gostam, até uma liturgia, uma simbologia católica, e hoje mais judaizante. Né? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão está aí para mostrar.
Qual é a lógica disso? Né? É totalizar, é controle. É substituir, em última instância, no futuro, a Igreja Católica de fato. Tá? E o NEP há um projeto de poder. Agora imagina isso. Então, por essas e outras, que as vozes progressistas ou revolucionárias, elas sempre foram silenciadas ou elas foram tiradas. Então, isso aconteceu no meio protestante, com uma geração inteira de pessoas que foram tiradas de postos da igreja. No catolicismo, né, com uma mudança do episcopado, né, à medida que o Vaticano percebeu que tinha muitos bispos progressistas, também fez um jeito, né? Isso, mas aí já sabe melhor do que eu isso. Evandrovski, a Acabou, gente vai né? se encaminhando para o final. Não, a gente tem mais 4 minutos, segundo a minha conta. Desculpa se eu falei demais, viu? E aí o Instagram vai derrubar. Alguns falaram assim pra gente deixar derrubar e voltar, mas eu não consigo voltar hoje. Eu tenho um compromisso agora, daqui a pouco. Tá. Mas eu gostaria de agradecer, né, a todos, a você também, a todos aqueles que assistiram. A gente vai fazer um post no Stories nosso do Teoria Central, pedindo para que vocês sugiram temas, né, a partir deste que vocês gostariam que a gente voltasse, porque ficou muita coisa mesmo para a gente falar. Faltou ainda falar da teologia da libertação, a influência da teologia da libertação, dentro dessa questão pós-ditadura, enfim, tem um monte de coisa mesmo pra gente falar. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer você possa se Fernando, despedir aí em 2 minutos. Rogério, o Fernando está perguntando se você vai sair. Deixa ele falar, não vou sair, eu não vou sair, mas eu tenho um compromisso, Culpa eu tenho. Tá bom. Vou ficar em casa. Desculpa, eu falei demais. Eu vou fazer a barba. Eu prometo que na próxima eu não sei como eu cortar o cabelo, mas eu faço a barba também. É isso. Desculpa, vamos obrigado, se despedindo, valeu, então. Hein? Quer falar mais alguma coisa? Das mulheres falarem mais aqui, perguntarem, viu? A Daiane entrou e sumiu, a Giovana ficou avisando a gente do tempo, mas tudo bem. Tá o bom. tema vai ver que não agradou muito a elas. Isso. Queria também avisar a todos que estão aí nos assistindo. Amanhã não tem live, mas segunda-feira tem o projeto. Mas segunda-feira tem o projeto live com convidado. Quem vai estar aqui no comando do Teoria Central é o ilustríssimo Lucas Regis, que vai ter um convidado. Amanhã a gente vai colocar no Teoria Central a arte, o tema disso, mas eu vou dar um spoiler. Só um spoilerzinho. O tema é o seguinte: deu merda. E agora? Ai, caramba. Tudo bem? E aí tem a sequência lá, né? Reflexões, alguma coisa. Amanhã vai estar lá no nosso Teoria Central. Evandrovski, um abraço, meu querido. Vamos marcar uma parte 2 dessa nossa conversa. Você tem vasto conhecimento e muito ainda que falar pra gente. Muito obrigado pela sua generosidade e disposição. A generosidade sua e obrigado aí, pessoal. E eu quero ouvi-los e vamos aí. A gente vai pensando em outros temas, outras coisas aí que ficar. Vamos. Tá bom? Obrigado. Abraço. Valeu. Um abraço. Tchau. É isso aí, meus queridos. Foi um prazerzaço com vocês, estar com vocês. Repito, amanhã não tem, a não ser que alguém resolva fazer algo de surpresa, mas segunda-feira tem Lucas Regis e seu convidado. Deu merda. E agora? Fique em casa, mas fica com a gente. Como os livers dizem, isso virou meu bordão e eu vou falar sempre. Fique em casa, mas fica com a gente. Abraço.